Boa noite, shalom, shalom a todos. Você vai assistir essa aula depois gravada, seja muito bem-vindo. Nós queremos estar orando nesse exato momento para dar início ao nosso estudo bíblico, onde hoje estará o profeta Ronaldo trazendo o ensinamento dos capítulos 13 e 14. E nós estaremos aqui juntos para aprendermos mais sobre aquilo que Deus fez através dos apóstolos e deixou como exemplo para que nós pudéssemos replicar isso na nossa vida nos dias de hoje. Amém? Senhor, em o nome de Jesus, nós oramos agora e apresentamos a Ti a cada pessoa, a cada família representada, a cada casa, que a graça do Senhor se manifeste em nós de uma forma especial, de uma forma sobrenatural. Clamamos a Ti que o Senhor possa levar-nos a crescermos diante do ensinamento, a recebermos de Ti e podermos evoluir diante do propósito que o Senhor tem para nós e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesses dias, ministrando as nossas vidas aqui no curso, no estudo bíblico. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre nós e que o Senhor leve cativa a nossa mente à obediência à Tua palavra. Amém. Deus abençoe. Está com o Ronaldo. Deus abençoe, Ronaldo. Bem, shalom, shalom a todos, boa noite. Vendo aí uns rostinhos conhecidos, outros nem tanto. Eu demorei um pouquinho, peguei um trânsito um pouquinho complicado aqui no retorno para casa. Mas estamos aqui, poder compartilhar alguma coisa com vocês. Atos dos Apóstolos, né? Como o próprio texto diz, né? Os atos, né? São os atos que os apóstolos fizeram. E todas as vezes que nós olharmos para esse livro, né, depois dessas aulas que nós estamos tendo, né, esse estudo, né, sobre Atos, uma das coisas tem que mudar na nossa mente. E qual que é? Que aqueles homens e aquelas mulheres que estão escritos em Atos dos Apóstolos são pessoas como eu e você, que caminharam com Jesus e fizeram, né, manifestar o reino de Deus por onde caminharam. Pessoas que tiveram dificuldades, pessoas que tinham suas limitações, mas que permaneceram, que perseveraram. E por isso, hoje nós lemos, né, estudamos hoje Atos dos Apóstolos, ou seja, os feitos dos apóstolos. Alguns aparecem um pouco mais, outros nem tanto. E eu quero dizer para vocês que quando encerrar esse livro, você precisa ter na sua mente quais serão os seus atos, porque você é discípulo de Jesus. Você é discípulo de Jesus. Então, você vai escrever, né? Vai terminar em 28, então o capítulo 29 tem que ser a sua história. O capítulo 30 tem que ser a minha história. Tem que ser a nossa história no 31. Por isso que a gente lê Atos, e esse tempo que a gente está estudando Atos é para mover a nossa mente, para entender que homens e mulheres que não eram perfeitos, porque essa perfeição não existe. Inclusive o texto que Mateus diz, né, até que chega à estatura de varão perfeito, está traduzido errado ali, a palavra é maduro. Até que chega à estatura de varão maduro. Maduro é uma coisa. Para nós brasileiros, o conceito, quando vem perfeito, a gente acha que perfeito cabe dentro de uma caixinha bem... Não, perfeito não. Maduro. Então, né, Atos, né, o capítulo 13... Logo no começo tem uma parte muito interessante que diz que eles estavam reunidos e haviam mestres e profetas. Claro, se Paulo estava junto, então havia apóstolos. Aqui você já vê só no contexto, logo na introdução, logo no comecinho do capítulo 13, você vê 3 ministérios. Dos 5 ministérios, 3 estavam reunidos. O texto diz que havia profetas e mestres. Porém, Paulo estava lá, o texto não diz, né, que havia profetas, mestres e apóstolos, mas Paulo estava lá, então eu estou dizendo, havia apóstolo. Então, só que haviam, dos 5 ministérios, 3 estavam reunidos. E o interessante é que a Bíblia diz que depois de jejuarem e orarem, eles enviaram Paulo e Barnabé. Então, quem envia, né, Paulo e Barnabé para Antioquia é a igreja, ou seja,
um apóstolo, né, o termo apóstolo é enviado. Então, quem envia? A igreja. Foi a igreja quem os enviou. E aí começa toda essa história, né, de Paulo e Barnabé, essa caminhada junto. E eu acho interessante que quando eles chegam, né, em uma determinada cidade, havia um homem que ele queria manifestação, ele queria, quando ele viu o procônsul, que o procônsul começou a querer conhecer sobre as coisas sobrenaturais da qual Paulo ensinava, um homem chamado Elismar, ele quis, né, persuadir o procônsul para que não ouvisse mais Paulo. Aqui me chama a atenção o que Paulo faz. Paulo diz assim, maligno, você está cheio de maligno. Por causa disso, você ficará cego por algum tempo. Olha o que Paulo faz com esse homem. Olha a autoridade de Paulo. Paulo dá uma palavra. E diz, a Bíblia diz que dali a pouco o homem ficou cego. Ele andava tateando. Ele precisou que alguém guiasse pela mão. Aqui a gente vimos a igreja se movendo. Primeiro a igreja estava reunido mestres, profetas e apóstolos. E eles se movem em jejum e oração. Depois disso, eles o envia. Envia quem? Envia Paulo, que era apóstolo, Barnabé, que era mestre, e o discípulo, que era João Marcos. Então, o que você vê é a movimentação da igreja, né? A movimentação deles enviando essas pessoas. E ao chegar em determinado momento, aí você vê a manifestação de Paulo com poder. E um poder da qual nós não estamos acostumados a ver. Paulo, quando viu que o homem tentava persuadir procônsul e agia com o espírito imundo, Paulo repreende ele de uma maneira tão severa que Paulo diz, ficará cego. Se a gente vê um pastor, e se falar um pastor fizer uma coisa dessa, um apóstolo fizer uma coisa dessa, vai cair na internet e o pessoal vai cair de pau na cabeça dele. Mas Paulo fez. E assim o homem ficou cego. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem coisas que os dias em que nós vivemos, ele começa a limitar como eu posso, como eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, e começa a limitar o poder de Deus. Eu vi o texto, eu conheço o texto, eu já li o texto outras vezes, mas hoje quando eu li o texto e me deparei com essa passagem, eu fiquei espantado, eu disse, imagina nos dias de hoje. Imagina a gente aí numa vigília ou num culto, e um pastor disse assim, ó, por causa disso vai ficar cego. Com essa história de internet, esse pastor, como diz, vai ser cancelado. Mas eu não quero trazer o foco para essa questão de ser cancelado. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos autoridade, às vezes, eu não estou dizendo para amaldiçoar pessoas, mas para paralisar a intervenção do maligno. Porque aqui esse homem roubaria a semente que Paulo tinha pregado no coração do procônsul. Ao ponto que a Bíblia diz que depois que esse homem ficou cego, o procônsul creu profundamente. Então, houve manifestação de milagre. Então, a igreja se move em jejum, oração, envio, e logo que chega, a manifestação de milagre. E há também salvação, manifestações. Né? E o interessante é que, quando Paulo ele desce, ele chega, ele não vai a um outro lugar senão na sinagoga. Então, Paulo vai para as sinagogas dos judeus. Essa é uma outra parte que chama a atenção. Principalmente nós, brasileiros, nós temos uma raiz, né? Um tanto quanto católica, então, e dentro disso, isso veio muito a teoria da substituição, que a igreja substituiu Israel. Então, há-se uma certa rixa, uma certa desavença, um certo desgosto acerca de Israel.
Nem todo mundo, às vezes você diz, eu amo Israel. Eu também amo Israel. Mas, à medida que a gente vai entendendo, a gente vai amando a Israel, e ainda mais. Mas há um conceito de que quem matou Jesus foi os judeus, que os judeus não seguiram Jesus, que os judeus e os judeus e judeus e judeus, como se toda a culpa do mundo fosse do judeu. Mas quando você vai lendo em Atos, você vê umas coisas muito importantes, muito interessantes, de que os discípulos, eles não deixaram os costumes do judaísmo. Aonde é que Paulo chegou? Foi? Na sinagoga. Jesus não fundou uma nova religião. Paulo, depois que Jesus morreu, e Paulo então não abriu uma outra igreja, igual a gente costuma brincar, né? O cara estava na igreja, aí ele sai, atravessa a rua e disse, igreja mundial. Aí o outro que sai da mundial e abre uma igreja e disse, igreja da galáxia. Não foi isso que os apóstolos fizeram. Eles continuaram. Só que agora debaixo de um novo entendimento. Então, por que eu estou dizendo isso? Que à medida que nós fomos aqui aprendendo, fomos sendo instruídos, nós precisamos entender uma coisa. Nós não precisamos sair do lugar onde nós estamos. A nossa mente precisa ser clareada, o nosso entendimento precisa ser renovado, mas nós não precisamos de atitudes bruscas, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu estava conversando com um amigo recentemente e ele me disse o seguinte, ele tem vários amigos em São Paulo e esses amigos dele que são desigrejados. Por quê? Porque eles puseram na cabeça deles que agora eles têm o conhecimento que o pastor deles não tinha. Então eles disseram, não, mas nós não temos condições, com a cabeça desse tamanho, com uma bagagem dessa, continuar indo ao mesmo lugar. E eu olho para Paulo, um cara que tem um cara que foi criado aos pés de Gamaliel, um cara que era muito instruído na lei, mas que não entendia algumas coisas. E por isso perseguia os que seguiam Jesus. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor, e o Senhor o deixa cego, e depois o Senhor usa Ananias para abrir a visão de Paulo, depois Barnabé discipula Paulo. Então você vê uma mudança de rota de Paulo, mas Paulo continua indo aonde? Na sinagoga dos judeus. Paulo podia dizer, nunca mais eu vou na sinagoga. Não, mas era na sinagoga. Inclusive, né, você vai vendo aqui no capítulo 13, que numa dessas, Paulo estando na sinagoga junto com Barnabé, aquele que presidia a sinagoga, pergunta se eles não têm nenhuma mensagem para animar os irmãos, para fortalecer os irmãos. Então, Paulo estava fazendo o que Jesus tinha mandado, mas junto com os irmãos. Ele não rompeu os laços, ele não rompeu os vínculos. É claro que no meio disso, você vai ver também que houve perseguições. O que é natural, né? Não é confortável, porém é natural na caminhada no reino. Porque há pessoas que divergem. E divergir não é o problema é como eu ajo diante dessa divergência. Então, Paulo, ele ia, chegava, pregava, né? No capítulo 14, né? É no capítulo 14, perdão, quando ele entra na sinagoga, e aquele que presidia disse assim, irmãos, vocês não têm uma palavra para confortar, para animar os irmãos. Então, aqui você vê que aqueles que presidiam a sinagoga também criam em Jesus, criam que ele era o Messias. E Paulo, ele se depara depois com um paralítico, né? Seguindo o texto, um paralítico de nascença. E aqui me chama a atenção quando diz que Paulo, olhando para aquele homem, viu que ele tinha fé para ser curado.
Como assim Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado? O que aquele homem tinha? Que brilho era esse? O que havia? E aí me chama a atenção um dos dons, que é o discernimento. Paulo se depara com um homem. E a Bíblia diz que ele vê. Esse ver não é ver fisicamente. Ele discerniu espiritualmente que aquele homem tinha fé para ser curado. Porque fisicamente a gente se engana. Às vezes a gente vê alguém que está eufórico e acha que está tudo bem. Mas às vezes essa euforia é preocupação. Essa euforia muitas vezes, está ligada a uma ansiedade. Ou às vezes a gente vê alguém que está triste e acha que ele está triste, mas na verdade ele só está pensativo. Então, os olhos naturais, eles se enganam. Então, por isso eu não creio que quando a Bíblia diz que Paulo viu, né, se fosse eu o escritor, eu diria que Paulo discerniu que aquele homem tinha fé para ser curado. Então, aqui é outro dom muito necessário para esse tempo. Discernir. Nós precisamos discernir pessoas, precisamos discernir. O discernimento de espírito é o mais necessário para esse tempo. É o dom mais importante. Se você puder orar e dizer, Senhor, eu quero um dom. E qual é o dom mais importante? Discernimento de espírito. Paulo discerniu para a cura. Mas a gente precisa discernir, muitas vezes, para não entrar numa fria. Paulo discerniu para fazer esse homem andar. E às vezes a gente precisa discernir para não parar na caminhada. Paulo discerniu para curar este homem. E às vezes a gente precisa discernir para não permitir que novas feridas aconteçam, nem em nós, nem no outro. Discernimento de espírito. Se eu pudesse resumir 13 e 14, eu diria que dentro de todas as manifestações, o discernimento de espírito é o mais importante. Então, Paulo, ele vê que o homem tinha, né, fé para ser curado, ele cura. E aqui me chama a atenção nessa caminhada. Quando os homens da cidade viu o que Paulo fez, esses homens trouxeram bois, trouxeram coroas de flores e quiseram cultuar a Paulo e Barnabé, achando que ele era Deus. Chamou-os de Zeus, como se eles fossem os deuses deles que tinham descido e tomado forma humana. Paulo, então, aqui, Paulo faz uma coisa extrema, ele diz, não, o que vocês estão fazendo? Irmãos, olhem para mim, o que é isso? Os homens não satisfeitos, o que eles fazem com Paulo e Barnabé? Eles os espancam, eles os apedrejam. Deixam caído no chão achando que eles estavam mortos. Quando os homens saem, então eles voltam para a cidade. Permanecem de madrugada, no outro dia eles vão embora. Mas olha aqui a manifestação. Imagina você, eles são usados para curar. Curam no poder de Deus, mas as pessoas confundem isso e acham que eles são o próprio, não Deus, mas outros deuses. Mas eles não aceitam. Com dificuldade, a Bíblia diz que com dificuldade, eles tiveram dificuldade para não aceitarem ser adorados. Eu olho hoje e fico pensando, meu Deus, como esses homens caminhavam em santidade, em temor. Porque, meu Deus, quando a gente faz alguma coisa, parece que a gente demora tanto a acertar, quando acerta um, a gente fala, não, pode soltar foguete, pode aplaudir. Eu, como diz um amigo meu, é para aplaudir de pé, né? Mas esses homens, eles não quiseram ser honrados, porque não era apenas uma honra, era uma oferenda. Eles não aceitaram ser tratados como Deus, porque de fato não era. Outra coisa que nos chama a atenção, quem se move em milagre, quem se move no reino, quem se move no poder, no sobrenatural, precisa ter essa humildade, de saber que por mais que você seja usado, e a vontade de Deus te usar, por mais que você manifeste o reino, e a vontade de Deus que você manifeste o reino, tudo é dele.
E nós somos apenas mordomos. E precisamos ser mordomos fiéis. Ainda que isso nos custe. Para Paulo e Barnabé custou. Eles foram espancados. O povo só parou porque achou que eles estavam mortos. Então, no reino, uma das coisas que a gente precisa entender, que a gente precisa estar dispostos a levar algumas pedradas, a serem mal interpretados. Porque os discípulos foram. Você vê aqui que eles foram mal interpretados 2 vezes. Uma, eles acharam que eles eram deuses, interpretou errado. Por interpretar errado, quiseram adorá-los. Quando eles dissem que não era, interpretou errado de novo. Disse, então, já que não é nada, vamos matar. Né? E eles sofreram. O andar com Deus e se mover no sobrenatural é uma linha muito fina. Você pode se mover e Deus quer que você se mova. Além daquilo que você tem se movido, além do que você imagina. Deus quer, é a vontade de Deus. A obra redentora de Jesus na cruz, nós somos a extensão. Jesus curou o cego, o aleijado no tanque de Betesda, o cego Bartimeu, curou a mulher do fluxo de sangue. Mas olha aqui, a Bíblia está dizendo que João curou, Paulo curou um homem aleijado de nascença. Provavelmente esse homem já devia estar vivo nos dias de Jesus, mas ele não se encontrou com Jesus. Mas foi aí Paulo quem o curou. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma obra que Jesus começou e nós somos a continuidade. Os discípulos foram isso, são isso que os discípulos são. A extensão do ministério de Jesus. Eles só dão continuidade ao que Jesus começou a fazer. Primeiro, quando Jesus ia evangelizar, ele mandava os seus discípulos à frente. Vá à frente, eles curavam, anunciavam e tal, e Jesus o curava, muitos. Só que depois, agora, Jesus, depois que morre, ressuscita, então Jesus os envia debaixo de poder, debaixo de autoridade, e esses discípulos faziam o que Jesus fazia antes. Então, o ato dos apóstolos é a extensão da cruz, é a extensão da salvação, da cura, da libertação. Através de quem? Dos apóstolos, dos discípulos. E nós somos a continuidade disso. Por isso estamos estudando Atos. Para quê? Para entender que aqueles homens, eles faziam isso pelo poder de Deus. E aonde? Dentro da cultura que eles estavam inseridos. Eles estavam inseridos aonde? Em Israel, gente. Eles não teve um choque cultural. Eu acho interessante que quando você lê Atos, né, você vê capítulos antes aqui, inclusive o próxima aula, né? Quem vai dar a próxima aula, Edson? Sou eu. Oh, próxima aula, emenda, né? O primeiro concílio, né? Vai falar do primeiro concílio. Porque até então, você vai ver aqui a igreja, né? Os seguidores do caminho, né? Os discípulos de Jesus, eles caminharam de uma forma, como é que eu vou dizer, meio que empírica. Eles estavam aprendendo como se mover. Não é uma fórmula. Às vezes as pessoas dizem assim, né? Eu já fui em várias igrejas e aí tem lá, essa igreja aqui é o modelo de Atos 2, 42. E tinha tudo em comum e tal. Gente, a igreja, ela não estava pronta. Ela estava aprendendo. Os discípulos estavam aprendendo a cada capítulo.
Ao ponto que, quando for para o 15, aí você vai ver que eles fazem o primeiro concílio. Ou seja, o que é o primeiro concílio? Eles decidem o que deve ou não deve fazer. Ou seja, eles dão uma apanhada, dizem, opa, vamos dar uma organizada aqui na coisa. Por quê? Porque quando começa em Atos, eu já vou fazer um resumo de Atos 2 e tal, eram apenas judeus. Quando Pedro vai na casa de Cornélio que era um centurião romano, e ali várias pessoas são batizadas com o Espírito Santo e depois são batizadas, né, nas águas. Então, os discípulos, eles abrem a mente e entendem que Deus quer salvar também os gentios. Por que isso? Isso estava escrito na Bíblia, estava escrito na Torá. Jesus mesmo, quando Jesus vai, Jesus tem, né, quando você vai ler os evangelhos, você vai ver Jesus várias vezes falando, né, para a mulher mesmo, um texto muito conhecido, que Jesus chama a mulher de, entre aspas, né, de cachorro, né, ele diz, não é justo que dê dos pães dos filhos aos cachorrinhos, ela disse, mas o cachorro come da migalha. Aquela mulher, né, Jesus estava dizendo para ela que ele ia pregar para os judeus. E ela disse, não, estou aqui. E aí você vai vendo em várias, né, quando Jesus chega no poço samaritano, ela era samaritana, né, então Jesus estava dizendo que não era para pregar para o samaritano, não era para pregar para o samaritano, entre aspas. Porque em várias ocasiões você vai ver Jesus fazendo benevolência ao samaritano. A essa mulher samaritana, Jesus livra a filha do espírito imundo. No poço de Jacó, a mulher era samaritana. Então Jesus ele já vinha, né, trazendo esse entendimento na cabeça dos discípulos que os gentios seriam salvos, que era a vontade de Deus, ao ponto que Deus fala para Abraão lá, Abraão, em ti, todas as nações da terra serão benditas. Olha o plano da redenção, Jesus falando. Então, quando chegam aqui, você já chega, né, por exemplo, em Atos, capítulo 13, capítulo 14, você vai ver que quando ele entra na sinagoga e fala, ali havia ele fala para judeus e gentios. E os gentios creram, os judeus creram. Mas havia alguns judeus, a Bíblia diz, que eles se opuseram a Paulo e Barnabé. Alguns, não eram todos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa tirar essa sombra que fica que os judeus, ele odeia o evangelho. Eu sei que a maioria de vocês crê diferente, crê que Israel é a nação escolhida, o povo sacerdote. Daí eu não quero aqui também trazer um ensinamento acerca de judaizante, vamos dizer assim, mas eu quero que vocês entendam que Jesus era judeu. Que Jesus se revelou a um povo judeu. A Bíblia foi escrita por judeus. Tá certo que a versão do Novo Testamento foi escrita em grego, chegou aqui em grego. Depois o latim e por aí vai. Mas não é essa a questão. A questão é que Deus se revelou primeiramente para os judeus. Se fosse no Brasil, seríamos nós os privilegiados da vez. Mas ainda assim, hoje nós somos os privilegiados por entender, por trazer essa clareza. Então, essa é a minha palavra de hoje. Vocês precisam se olhar para o texto e ver que logo no começo se moviam apóstolos, mestres e profetas. E eles jejuavam e oravam. Então, o que nós estamos fazendo, reunindo aqui, está eu aqui, profeta, Edson, profeta, Natan, mestre, nos movendo. Mas mais do que nos mover aqui em ensino, em estudos, cada um de nós precisamos nos mover em oração e jejum. Porque a Bíblia diz que eles foram enviados pelo Espírito. E isso nós só podemos perceber à medida que estudamos as Escrituras, mas também façamos jejum e oração.
e entender que o dom mais importante é o discernimento. Não estou dizendo para abrir mão dos outros, eu estou dizendo o mais importante. Outra questão é saber que a gente sempre vai ter oposições. Isso é natural. E dar a glória a quem dê vida é a glória. Ainda que você se mova extraordinariamente. A Ele a glória, a Ele a honra, para todos sempre. E aqui eu encerro minhas palavras. Acho que o texto é bem claro, né? Não tem como delongar, mas é apaixonante você ver esses homens viajando, né? Caminhando, né? Debaixo de uma palavra, debaixo de um acordo, né? Eles não estavam só. Eles não foram só. Eles foram enviados. Antes disso, debaixo de oração. E a Bíblia diz que eles foram enviados pelo Espírito, ou seja, o próprio Deus deu a direção. E ainda assim, eles tiveram momentos difíceis. É isso que nós precisamos entender. Às vezes nós estamos fazendo a coisa certa, caminhando no lugar que Deus mandou. E ainda assim há oposição. Ainda assim há situações difíceis. Porque né, eu falo, pelo menos eu, né, pensava que, não, se eu fizer aqui, se eu for no caminho que Deus está dizendo, a coisa vai ser redondinha. Não vai ter nem bacada na estrada, não vai ter nem quebra-mola. Mas não é assim. É. John Wesley dizia, né, que uma das marcas que ele estava fazendo, que era a vontade de Deus, era a perseguição. Eu disse, meu Deus, John Wesley. Ao ponto que é uma história em que ele diz que passou um dia inteiro e ninguém se opôs a ele. Ele disse, meu Deus, estou desviado. Aí alguém fica bravo com ele, tá com um tijolo, se eu não me engano, um tijolo nele. E ele disse, obrigado, Senhor, porque eu ainda não perdi a rota. É. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para encorajá-los, vocês. Vocês são os discípulos de Jesus. Vocês serão o instrumento que Deus quer usar. Dentro de casa, fora de casa, dentro da sua cultura, dentro do seu entendimento. E claro, alguns de vocês irão a outros lugares, a outras nações, a outras culturas. Mas primeiro, precisamos entender uma coisa. Nós vamos aonde o Espírito nos direcionar, porque foi isso que eles foram, guiados pelo Espírito. Amém? São essas as minhas palavras. Edson, cadê você? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se eu não souber, eu mando para o Edson responder. Alguma pergunta, pessoal? Amém? Eu quero deixar o Cadu dar uma saudação aqui, porque ele vai estar ministrando, não sei se é na próxima terça ou na outra, tá, gente? Um homem de Deus, tá? Ele vai estar trazendo aí pastor, tem uma congregação lá em Rio Verde, irmão nosso, filho do hipopótamo, né? Então, tá aí. Tô liberando meu áudio aqui. Shalom, shalom, gente. Foi alto demais? Empolgado com esse tempo. Gente, primeiro deixa eu falar que eu estou muito feliz com a oportunidade, aguardando com expectativa sempre esse encontro aqui, né? O interessante que uma das primeiras coisas que eu fiz pós-conexão, assim, com a rede tudo, foi fazer isso aqui que a gente está fazendo, justamente no livro de Atos, né? Eu tive uma jornada com a igreja, assim, eu gosto muito de ministrar com a igreja, e algumas jornadas, assim, sabe?
Acho que quando a gente vai pregar, assim, sai fora para pregar e tudo, você leva aquela palavra zona-chave, né? Aquela palavra que você sempre está pregando, aquele estilo e tal. Mas quando a gente vem para a igreja, você vai encontrando a necessidade, assim, das pessoas. E aí eu falava, gente, a gente tem que reposicionar a nossa identidade como igreja. E aí eu tive a oportunidade de viver uma jornada no livro de Atos, fazendo isso que a gente estava fazendo aqui. Nos domingos eu ia ministrando capítulo por capítulo para entender o comportamento dessa igreja, né? Ah, é muito importante nós aprendermos de onde nós viemos, né? Para entender os fundamentos que foram estabelecidos, os marcos antigos. Então, essa é, oportunidade de estar aqui, eu queria dizer que eu estou feliz, feliz. Eu queria mais estar aprendendo aqui, ó, desse lado aqui da tela. É gostoso de ficar, não é, pessoal? Deixa eu ver, cara. Esse lado da tela aqui é incrível de ficar, porque você está ouvindo e tudo. É interessante que você vai ministrando, 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 e vai dando uma sede de ser ministrado, não é? Vai dando uma sede, assim, de você sentar e falar, uau! A gente fica aqui orando e falando, fala comigo, Deus. E ver a perspectiva de todos vocês, assim, é uma benção. Estou aprendendo bastante, tá? Aprendendo bastante mesmo aqui, feliz com isso. E feliz dessa oportunidade também da gente poder trabalhar um pouquinho, fazer um pouquinho que o Senhor ministra o nosso coração aí, através da vida dos apóstolos, né? E desse estabelecimento, desses princípios, como eles pensavam, como eles agiam, como eles estabeleceram. Gente, a gente está estudando a igreja que mudou a história do mundo. E colocaram uma pressão tão grande na sociedade, assim, né? É lógico que a gente vai ver a igreja sendo resposta a, a um, a cada um dos seus tempos. A gente vê falar isso muito na rede, né? Que cada tempo a igreja gerou e foi uma resposta contra um movimento das trevas. Em cada uma das gerações, em cada um dos tempos, a igreja veio como uma resposta. E aprender como isso foi estabelecido, essa extensão. Amei a expressão do Ronaldo, que disse que os discípulos eram uma extensão, né, daquilo que Jesus fazia, e, e aprendendo com ele. Eu dizia na igreja domingo, né? Eu falava na igreja domingo que justamente isso que o Ronaldo comentou, porque subir para novos níveis de liderança, novos níveis de atuação, é subir para novos níveis de perseguição, né? Eu tive um pastora que liderou a nossa vida por um tempo, e ela diz assim, grosso puro, que ela dizia que cada nível que a gente vai ganhando de conquista daquilo que a gente vai realizar, e cada nível de realização, a gente vai ganhando um novo nível de perseguição. Talvez as redes sociais mostraram isso com tanta clareza para a gente, você já viu que não tem ninguém com um grande número de seguidores sem ter um bom número de haters ou perseguidores, né? E sabe o que que eu acho interessante, talvez para a gente pensar, é que como os perseguidores promovem, né? Como os perseguidores promovem. Quando a gente chegar lá em Atos 17, 18, a gente vai ver uma promoção incrível por quem perseguiu os apóstolos. E de uma saudação, você sabe que eu já vou revelar para vocês, né? Minha primeira formação foi assembleiana, gente. E assembleiano bom aprende que saudação é 3 minutos, no máximo 5. Deus abençoe a vida de vocês. Ó, estou decidindo sobre a imersão ainda, viu, Ed? Respondendo a tua pergunta aí. E que história é essa de monte, menino? Nós não já passamos essa fase, não, gente. A gente participou junto com o profeta Edson aí do primeiro nível, né, da escola do sobrenatural. Ficamos 7 dias no monte, ali em jejum. Acredito que eu já tenha compartilhado aí muito dessa experiência com vocês aí. Foi benção. Graças a Deus usamos o banheiro produzido por ele.
Então, foi benção, mas já vivemos isso, né, Edna? Tá bom, né? Deus abençoe. Amém, amém. Amém, pessoal. Shalom, shalom. Deus abençoe a todos. Eu queria que vocês, de agora para frente, se tem alguma pergunta, algum comentário, já fizessem lá no grupo. Tanto eu como o Cadu, né? Chamando ele de Cadu agora, né? Porque é Carlos. O Ronaldo, o Léo, o Natan está aqui. Qualquer um de nós vai estar te respondendo, tirando a sua dúvida, tá bom? Eu tenho um compromisso agora, e nós vamos estar encerrando. Você que vai assistir essa aula gravada, que o Eterno te abençoe e te esclareça de uma forma sobrenatural. Quero agradecer a Deus pela vida do Ronaldo, que o Senhor te abençoe tremendamente, de recompensa de uma forma sobrenatural. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom, shalom. E até terça que vem. Mas vamos interagir lá no grupo. Não deixe de interagir lá no grupo, tá, gente? Vamos lá. Comece lá que nós queremos dar continuidade por lá. Shalom, shalom. Deus abençoe a todos. Shalom, shalom.